Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Herbert Souza Barbosa, formando do curso Licenciatura em Educação Física pela Unifael, aqui na cidade de Irecê, Bahia. Venho apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão com o seguinte tema: Educação Física Inclusiva e Transtorno do Espectro Autista, Estratégias Pedagógicas no Ensino Fundamental 2. Este estudo teve como propósito examinar à luz de uma revisão bibliográfica as possibilidades de implementação da educação física inclusiva no ambiente escolar, considerando abordagens teóricas e metodológicas que favoreçam a participação de estudantes com deficiência. Adotou-se a metodologia de revisão narrativa, com análise de 11 artigos publicados entre 2018 e 2024, selecionados com base na atualidade, relevância e aderência ao tema. Os estudos investigaram aspectos como formação docente, práticas pedagógicas adaptadas, acessibilidade, diversidade e estratégias para a inclusão no contexto das aulas de educação física. A análise dos resultados evidenciou que, embora haja avanços legais e maior visibilidade das pautas inclusivas, persistem lacunas significativas na formação dos professores, na estrutura física das escolas e também na resistência a práticas pedagógicas que valorizam a diversidade. Observou-se a necessidade de fortalecer a autoformação e promover abordagens multiculturais e interseccionais no ensino da educação física. O uso de metodologias ativas, o esporte adaptado e a escuta das experiências dos próprios alunos com deficiência mostram-se estratégias relevantes para a construção de ambientes mais democráticos. Conclui-se que a pergunta de pesquisa foi respondida e os objetivos específicos foram alcançados, reafirmando que a efetivação da inclusão exige articulação entre formação crítica, políticas públicas, e práticas contextualizadas. Recomenda-se para investigações futuras o aprofundamento em estudos empíricos que priorizem a participação direta dos estudantes e a identificação das práticas pedagógicas bem-sucedidas em contextos escolares diversos. Bom, a educação física inclusiva no ambiente escolar encontra respaldo em marcos legais e em uma crescente produção acadêmica que busca garantir o direito à educação para todos. Segundo Fernandes, é necessário superar abordagens convencionais e reconhecer o papel da disciplina como promotora de inclusão e cidadania no contexto escolar. Essa perspectiva é ampliada quando se consideram os múltiplos desafios que estudantes com deficiências enfrentam para participar ativamente das aulas. Figueiredo, Mancini e Brandão, em 2018, destacam que adolescentes com transtorno do espectro autista enfrentam barreiras atitudinais e pedagógicas que dificultam sua participação plena nas aulas de educação física. Essas barreiras envolvem desde a ausência de estratégias estruturadas até a falta de preparo dos professores para lidar com as especificidades sensoriais e comportamentais do autista. Leal, Eugênio e Brito, em 2024, ressaltam a importância de compreender a diversidade presente nas escolas como um elemento constitutivo do processo educacional, o que exige práticas pedagógicas sensíveis às múltiplas identidades e às desigualdades históricas. No campo da educação física, isso se traduz em metodologias que reconheçam as diferentes possibilidades de expressão corporal. Este estudo tem como objetivo principal analisar, por meio de revisão bibliográfica, como a educação física inclusiva pode ser implementada no ensino fundamental 2, para estudantes com transtorno do espectro autista, considerando abordagens teóricas e metodológicas que favoreçam sua participação ativa nas atividades escolares. Para isso, os objetivos específicos são identificar os principais referenciais teóricos e legais sobre inclusão na educação física,
destacar estratégias pedagógicas voltadas à adaptação das práticas e compreender os efeitos dessa ação no desenvolvimento motor e social dos alunos com TIA. A relevância da pesquisa reside na necessidade de discutir práticas pedagógicas que contribuam para uma escola mais justa e acessível, especialmente no que diz respeito à inclusão dos alunos com autismo. A educação física, ao lidar com o corpo e o movimento, pode ser um espaço privilegiado de transformação social e fortalecimento da diversidade. Essa é uma citação de Fernandes no ano de 2020. Dessa forma, compreender e divulgar estratégias inclusivas torna-se um compromisso com a formação cidadã e a equidade no ambiente escolar. A presente pesquisa adota um método de revisão bibliográfica, com abordagens qualitativa, centrada na análise de produções científicas sobre a inclusão de estudantes com transtorno do espectro autista nas aulas de educação física no ensino fundamental 2. Esse delineamento visa reunir, sistematizar e discutir o conhecimento já consolidado na literatura acadêmica, sem a realização de coleta e dos dados primários. As buscas foram realizadas entre março e abril de 2025, nas bases ResearchGate e Google Scholar. Os critérios de inclusão abrangeram publicações entre 2020 e 2025, com o texto completo disponível gratuitamente em português e com foco direto na inclusão de alunos com autismo no contexto da educação física escolar. Trabalhos duplicados fora do recorte temporal ou que tratavam de outras deficiências foram excluídos. A estratégia de busca foi estruturada com operadores booleanos, combinando os descritores da seguinte forma: educação física inclusiva, educação física adaptada, transtorno do espectro autista, formação docente ou adaptação curricular. Essa combinação permitiu refinar os resultados e identificar estudos diretamente relacionados aos objetivos da pesquisa. A partir dessa busca, 11 estudos foram selecionados por apresentarem relevância teórica, atualidade e aderência aos objetivos da pesquisa. A escolha desses estudos se baseou na complementariedade dos temas abordados, permitindo uma análise diversificada e abrangente das diferentes dimensões que envolvem a educação física inclusiva no contexto escolar brasileiro. A análise seguiu os critérios de relevância teórica, atualidade e aderência à problemática proposta, resultando em um conjunto de estudos que embasam a discussão apresentada nesse trabalho. Os artigos selecionados permitiram abordar desafios enfrentados pelos professores, estratégias de adaptação metodológica e os impactos da inclusão no desenvolvimento dos alunos com autismo. A partir da revisão bibliográfica realizada, identificou-se que os 11 estudos selecionados compartilham um ponto comum: a necessidade de transformar a educação física em um espaço efetivamente acessível para alunos com transtorno do espectro autista. Os artigos foram agrupados em 3 eixos centrais: formação docente, práticas pedagógicas adaptadas e perspectivas inclusivas, permitindo compreender que a inclusão no contexto escolar demanda ações interligadas entre teoria, prática e infraestrutura. Essa categorização mostra que a inclusão dos estudantes com autismo é um processo multifacetado que exige esforços coordenados. No eixo da formação docente, o estudo de Fermin, em 2024, revela que a qualificação inicial, ainda que relevante, não supere as exigências da prática inclusiva. O aprofundamento contínuo é destacado como essencial para que os professores estejam preparados para lidar com as especificidades do autismo, o que demanda não apenas atualização, mas também sensibilidade às diferenças. Conclui-se que a formação docente Conclui-se que a formação docente crítica e permanente é condição indispensável para consolidar práticas pedagógicas inclusivas. No segundo eixo, voltado às práticas pedagógicas, Moura, também em 2024, apresenta estratégias que consideram as características sensoriais e cognitivas do autismo,
como a previsibilidade nas tarefas e o uso de suportes visuais. Essas práticas demonstram que a personalização das atividades é crucial para garantir a participação ativa dos alunos com autismo. Logo, a eficácia das estratégias depende da compreensão do professor sobre o modo singular de aprendizagem desses estudantes. Ainda dentro desse eixo, Scarpato, Fernandes e Almeida, em 2020, destacam que, apesar de os professores reconhecerem o potencial do esporte adaptado, a implementação dessa prática é dificultada pela ausência de formação específica e recursos materiais. A disparidade entre intenção e prática revela uma limitação estrutural que compromete a efetividade da inclusão. Portanto, é evidente que a superação dessas barreiras requer suporte institucional contínuo e investimento em infraestrutura. No terceiro eixo, Molas, 2022, sustenta que a valorização da diversidade cultural, quando incorporada às aulas de educação física, amplia as formas de expressão e pertencimento dos alunos com autismo. Essa abordagem multicultural promove um ambiente mais acolhedor e estimula a participação ativa, respeitando as diferenças. Conclui-se assim que romper com modelos homogêneos de ensino é essencial para consolidar uma prática pedagógica verdadeiramente inclusiva. Complementando esse debate, Souza aborda a acessibilidade física como elemento fundamental da inclusão. A análise das condições arquitetônicas das escolas revelou que a falta de adaptação compromete a presença e a permanência dos alunos com deficiência nas aulas. Dessa forma, a inclusão plena requer o alinhamento entre planejamento pedagógico e condições estruturais adequadas. Por fim, estudos como os de Fernandes, 2020, e Odon e Batista, em 2024, aprofundam a discussão sobre o papel da educação física como instrumento de transformação social. Ao defenderem práticas voltadas à equidade e ao reconhecimento das singularidades, os autores reafirmam a urgência de um ensino crítico voltado para além do rendimento físico. Conclui-se que, para atuar como espaço de justiça social, a educação física deve ser ressignificada a partir de uma perspectiva democrática e inclusiva. A análise dos estudos revela que a efetividade da educação inclusiva está profundamente vinculada à formação dos professores, o que indica que estratégias bem intencionadas tendem a fracassar se não houver preparo pedagógico adequado. A formação docente deve ultrapassar a dimensão teórica e promover experiências críticas e contextualizadas, que respondam às demandas da diversidade no ambiente escolar. Nesse cenário, a qualificação do professor torna-se fator estruturante para a prática inclusiva voltada ao público com autismo. Essa limitação na formação se aprofunda quando se observa a escassez de vivências práticas nos cursos de licenciatura, comprometendo o desenvolvimento de competências para a mediação com estudantes com deficiência. Drago e Manga, 2018, apontam que a ausência de experiências em contextos reais compromete a sensibilidade e a preparação para lidar com situações diversas. Isso sugere que a aproximação com a realidade escolar deve ser parte integrada da formação inicial. A relação entre currículo, acessibilidade e inclusão reforça a necessidade de planejamento institucional que leve em conta as condições estruturais das escolas como facilitadores ou limitadoras da prática inclusiva. Souza ressalta que, sem articulação entre os componentes pedagógicos e físicos do ambiente escolar, as propostas de inclusão tornam-se inviáveis. Dessa forma, a acessibilidade precisa ser considerada desde o início do processo educativo. Com relação aos estudantes com transtorno do espectro autista, torna-se indispensável o uso de estratégias pedagógicas adaptadas, pois suas necessidades demandam respostas específicas e estruturadas. Moura, em 2024, destaca a importância de recursos visuais, ambientes previsíveis e planejamento individualizado para promover sua participação. Esses elementos ampliam as possibilidades e inclusão nas aulas de educação física. Ao integrar a educação física com uma abordagem multicultural e crítica,
amplia-se o potencial de disciplina como espaço de reconhecimento das diferenças, fomentando interações mais significativas entre os estudantes. Mesmo entre professores dispostos à inclusão, observa-se certa resistência à adoção de práticas inovadoras, frequentemente associada à ausência de suporte institucional e à insegurança metodológica. Scarpato, em 2020, ressalta que a continuidade de métodos tradicionais limita a construção de ambientes inclusivos. A formação permanente aparece, portanto, como um elemento indispensável para enfrentar tais resistências. As barreiras à inclusão também são alimentadas por abordagens limitadas do conceito de diversidade nas políticas educacionais, que muitas vezes enfatizam apenas a presença física de estudantes com deficiência, negligenciando aspectos de equidade. Odon e Batista, 2024, argumentam que é necessário ressignificar a diversidade como um elemento central da prática docente. Essa compreensão amplia o escopo das ações pedagógicas. Dentro dessa lógica, práticas pedagógicas alinhadas e princípios democráticos devem considerar diferentes ritmos e formas de aprendizagem, promovendo avaliações mais inclusivas e menos pautas do rendimento físico. Fernandes, 2020, reforça que a educação física pode ser um instrumento de convivência e formação cidadã, desde que desvinculada na lógica puramente técnica. Essa abordagem é essencial para ampliar o alcance das ações inclusivas. A inclusão de alunos com deficiência também exige o reconhecimento dos marcadores sociais que influenciam sua trajetória escolar, como raça, classe e gênero, que interseccionam as barreiras vivenciadas. Leal, Eugênio e Brito, em 2024, argumentam que valorizar as identidades dos sujeitos é uma etapa indispensável na construção de ambientes educativos mais equitativos. Esse reconhecimento amplia a compreensão sobre os desafios enfrentados na inclusão. Além disso, a ausência de políticas públicas articuladas contribui para sobrecarregar os docentes, que assumem sozinhos a responsabilidade pelas ações inclusivas, muitas vezes sem apoio técnico ou estrutural. Silva et al., em 2022, alertam que sem a colaboração de toda a comunidade escolar, torna-se difícil consolidar práticas efetivas. A atuação coletiva fortalece os processos de inclusão. Por fim, observa-se que o desenvolvimento de uma postura reflexiva por parte dos professores é indispensável para transformar as práticas excludentes, pois possibilita a revisão de normas e expectativas que perpetuam desigualdades. Silveira e Marani, em 2024, defendem que a formação inicial deve estimular a crítica ao modelo tradicional de ensino. Isso amplia a capacidade dos docentes em lidar com as diversidades escolares. O envolvimento de estudantes com deficiência nas aulas de educação física está condicionado a múltiplos fatores, que vão desde espectros estruturais até dimensões emocionais e pedagógicas, demonstrando a complexidade da inclusão em ambientes reais. Figueiredo, Mancini e Brandão, em 2018, observam que compreender essas variáveis é essencial para promover práticas inclusivas que respeitem as singularidades. Esse entendimento orienta intervenções mais assertivas no cotidiano escolar. A educação física, ao adotar uma abordagem multicultural, amplia seu potencial pedagógico, ao integrar o reconhecimento das diferenças à prática escolar, favorecendo o acolhimento das singularidades no espaço coletivo de aprendizagem. Por meio das manifestações corporais, valoriza-se a diversidade como um elemento essencial da formação estudantil. Essa é uma citação de Moraes e outros autores em 2022. Essa concepção adquire ainda mais relevância diante das demandas específicas de alunos com transtorno do espectro autista, cuja inclusão requer ações planejadas e sensíveis às suas particularidades cognitivas e sensoriais.
Moura e outros autores também em 2024. Entretanto, o êxito dessas ações depende da existência de condições formativas adequadas, uma vez que a improvisação docente, aliada à ausência de suporte técnico, compromete a equidade, a qualidade da inclusão. Professores despreparados enfrentam obstáculos que limitam a construção de propostas pedagógicas realmente acessíveis. Essa fragilidade evidencia que a deficiência na formação inicial contribui para perpetuar práticas excludentes no cotidiano escolar. Diante desse quadro, a revisão dos currículos de licenciatura torna-se um imperativo, sobretudo quando se busca alinhar a formação docente e prática inclusiva de forma sistemática e eficaz. A inserção da diversidade como princípio organizador da formação amplia a capacidade dos futuros professores em lidar com os desafios da heterogeneidade escolar. Nesse processo, é fundamental que a educação física abandone o foco exclusivo no desempenho físico e passe a promover vivências formativas significativas para todos os estudantes. Fernandes, 2020. Esse redirecionamento torna-se ainda mais necessário em casos de deficiência motora, como a paralisia cerebral, onde a inexistência de adaptações prejudica a autoestima e a permanência dos alunos nas atividades corporais. Figueiredo e outros autores apontam que a falta de estratégias específicas leva à exclusão silenciosa desses sujeitos das experiências escolares. Simultaneamente, aspectos étnico-raciais devem ser considerados como determinantes na construção de ambiente verdadeiramente inclusivo. Para responder a essas complexidades, o planejamento pedagógico precisa incorporar uma visão ampliada de diversidade, capaz de reconhecer o corpo como expressão plural de identidades e história de vida. Essa perspectiva implica compreender a diferença como elemento constitutivo da formação humana e não como desvio a ser corrigido. Odon e Batista, 2024. Assim, a educação física se consolida como um instrumento de formação ética e cidadã, desde que orientada por práticas baseadas na empatia, no respeito mútuo e na justiça social. Apesar da relevância dessas propostas, ainda há uma lacuna entre o discurso e sua efetiva aplicação no cotidiano escolar, o que revela a persistência de entraves estruturais e pedagógicos à inclusão. A fragilidade das políticas públicas voltadas à formação continuada dificulta a transformação das práticas docentes. Exemplo disso é a deficiência visual, frequentemente negligenciada na formação dos professores, o que perpetua mecanismo de exclusão mesmo em contextos institucionalmente comprometidos com a diversidade. Drago e Manga, 2018. E vamos às considerações finais. A conclusão do presente estudo permite afirmar que a pergunta-problema foi adequadamente respondida, uma vez que a análise dos 11 artigos selecionados revelou que a educação física inclusiva, quando fundamentada em abordagens teóricas e metodológicas específicas, favorece a participação efetiva de estudantes com deficiência no ambiente escolar. Os objetivos específicos foram igualmente contemplados, ao se examinarem os marcos legais, os referenciais teóricos da inclusão e as estratégias pedagógicas que contribuem para o desenvolvimento integral dos alunos. Os estudos revisados evidenciam que, apesar dos avanços legais e normativos, ainda há entraves estruturais que dificultam a consolidação de práticas realmente inclusivas. Entre os principais desafios, destacam-se a formação docente limitada, a ausência de vivências práticas nos cursos de licenciatura, o escasso suporte institucional e a dificuldade em adaptar metodologias às demandas dos alunos com deficiência. Esses achados demonstram a urgência de ações concretas que articulem teoria e prática no cotidiano escolar. Em consonância com os objetivos propostos, este trabalho contribuiu para identificar modelos e propostas que auxiliam
a implementação da educação física inclusiva, com base na literatura existente. Dentre as estratégias reconhecidas como eficazes, destacam-se o uso de metodologias ativas, o esporte adaptado, os recursos visuais estruturados e a personalização das atividades, especialmente para estudantes com transtorno do espectro autista. Além disso, práticas baseadas em abordagens multiculturais e interseccionais mostraram-se promissoras para promover um ambiente escolar mais acolhedor e participativo. Sugere-se que estudos futuros avancem na verificação prática dessas abordagens em escolas brasileiras, por meio de investigações empíricas que envolvam professores, gestores e principalmente os próprios estudantes com deficiência, assegurando a representatividade de suas experiências no processo construção de uma educação qualitativa. Então, esse foi o meu trabalho proposto. Espero que vocês tenham gostado e boa noite a todos, ou bom dia ou boa tarde, e até mais.